Ok, Neemias 8, vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, Neemias 8, diz assim a palavra de Deus: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia primeiro do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias. Quem tem trauma com seu nome, você vai ser curado agora. Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaías, oh Senhor Deus, Misael, Malquias, Assum, ou Rassum, Asbadana, olha que benção, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois este estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartem com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram que estava escrito na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Até aqui, amém? Texto lindo. Vamos só situar aqui a questão. Já quero me explicar, que eu estou dando o tema de hoje de o retorno. Não estou sugerindo e nem dizendo para ninguém que deve retornar o culto presencial, né? Até porque nós nunca deixamos, alguns, né? A maioria que deixou. Tudo bem, gente? Mas onde é o contexto aqui para a gente entender? O reino de Israel, só para a gente entender o reino de Israel, o país, ele é dividido em dois. Após a morte de Salomão, então, o reino ficou dividido em dois: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi levado a cativeiro pela Assíria, e o reino do sul pela Babilônia, que é onde nós estamos aqui. Então, o grupo que nós estamos falando aqui é o pessoal de Israel, mas do reino do sul, porque o reino havia sido dividido. E o que está acontecendo aqui? O povo está retornando de 70 anos de exílio, de cativeiro na Babilônia. Ou seja, o povo desobedecia a Deus, desobedecia a Deus, desobedecia a Deus. E claro, o que acontecia? Eles sofriam as consequências e eram ali penalizados, né, pelos seus próprios erros, pelas suas próprias escolhas. E o povo então foi levado a cativeiro e ficaram 70 anos. E o que está acontecendo aqui em Neemias 8 é o povo retornando.
Esse retorno do cativeiro aconteceu em 3 levas. Nós já ouvimos aqui umas 2 mensagens, com a missionária Bruna falando em Esdras 7 e 10, e depois o pastor Paulo falando de Neemias capítulo 2 e 3. Então, estão se lembrando um pouco do contexto? Eles dois, na verdade, na Bíblia hebraica, é o mesmo livro, Esdras e Neemias juntos. Então, esse retorno do povo aconteceu em 3 levas. Está sendo mais ou menos igual agora na pandemia, né? De pouco a pouco, hoje já tem um pouquinho mais, né? Vem um, vem outro, está sendo em algumas levas. Agora, sabe que coisa interessante? Muitos que, depois de serem liberados do cativeiro, muitos não quiseram voltar. Alguns porque ficaram idosos, né, e a vida foi toda construída ali na Babilônia, não tinha mais por que voltar. Outros porque nasceram ali, já estavam vivendo aquela cultura e não quiseram também voltar. Isso é preocupante, tomara que não aconteça assim com nenhum, né, que se perca no meio dessa pandemia, mas que retorne sim a Deus, que retorne à vida cristã. Outra informação sobre esse retorno é que quando o povo estava retornando, o Reino do Norte, o outro grupo de Israel, os samaritanos, buscaram ajudar o pessoal, mas ajudar com falsas intenções, na verdade com a intenção de destruí-los. E eles rejeitaram essa ajuda, e por rejeitar essa ajuda, eles sofreram muita oposição. No dia que o pastor Paulo pregou, ele falou muito disso, das oposições que eles enfrentaram ali, mas mesmo assim eles receberam de Deus uma palavra de esperança, de ânimo. Lembram disso? Então eles enfrentaram muita oposição para voltar e para viver o retorno deles aqui a Jerusalém. Outra coisa que eu tenho que destacar aqui para nós, o povo voltou para Jerusalém, mas a restauração demorou, ela não aconteceu. Quando o pastor Paulo pregou, ele falou de quantos anos que ficou ali Jerusalém destruída, mesmo depois que o povo voltou para Jerusalém. A gente não vai lembrar, né? Que faz dia, lembrar de data também, mas 140 anos aproximadamente. Então, veja bem, acabou a pandemia, só para a gente se situar, e passou 140 anos sem o povo querer voltar à vida comum, à vida com Deus, voltar ao presencial, etc. Só para a gente tentar entender um pouco. A cidade continuava destruída, o templo continuava destruído, a adoração continuava não acontecendo. Tudo bem, gente? Então, o povo retorna, mas demorou mais de 140 anos, aproximadamente 140 anos, para que tudo fosse reconstruído. Então, qual é o contexto desse texto que a gente está lendo? É um contexto de destruição. Destruição física, destruição social. O povo não tinha vida social, o povo não tinha vida, não tinha a bênção de Deus, não tinha vida espiritual, o templo não havia sido reconstruído, mas também é um contexto de reconstrução. Aqui aparecem, então, essas duas pessoas, que é Esdras e Neemias. Esdras sendo a figura do sacerdote, aquele que vai trazer uma restauração espiritual, aquele que vai dizer, povo, volta para o culto presencial, gente, vamos buscar a Deus. Esdras é a pessoa voltada ao espiritual, e Neemias, o governador, que foi no dia que o pastor Paulo pregou, é a pessoa que faz toda a estratégia, toda a logística para a reconstrução dos muros e de toda a cidade de Jerusalém. Tudo bem, gente? Até aqui? Só para a gente se situar no texto, antes da gente buscar aplicações dele para nossas vidas. No capítulo 6, só para você ter ideia, no capítulo 6, versículo 1 do livro de Neemias, diz que quando Sabalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de todos os nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro. Então, no capítulo 6, nós estamos lendo no capítulo 8, ok? No capítulo 6, os muros haviam sido reconstruídos já. Joia? E logo que os muros foram reconstruídos, eles não perderam tempo para a reconstrução espiritual. Eles prepararam uma plataforma, eles prepararam um grande culto, um grande retorno à adoração, àquela adoração organizada, né? Cada um estava na sua vida individual, então eles organizaram um grande culto. E eu quero convidar você para visitar este lugar hoje. Vamos visitar este lugar, o que aconteceu aqui no capítulo 8. Nós vamos visitar, ver o que aconteceu e pedir de Deus, pedir ao Senhor que venha acontecer conosco também assim, esse retorno da vida. A gente não sabe se vai ser normal ou um novo normal, mas que assim como aconteceu com eles, pela graça de Deus, possa acontecer também com as nossas vidas. Amém? Ok. Então, em primeiro lugar, primeira coisa que a gente vai observar nessa visita é no versículo 1. Vocês vão repetir comigo. Que comunidade! Vamos falar juntos? Que comunidade!
Veja só então, versículo 1 diz que todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Foi interesse de todos. Isso aqui é muito interessante. Que voltasse o culto, que voltasse a adoração. Não foram alguns. Se a gente for tentar comparar, era como se fosse assim, todo mundo dizendo, eu quero ir ao culto, eu quero adorar. A gente teria que fazer lista de inscrição, fechar, abrir 10 cultos, porque todo o povo, houve um interesse de todas as pessoas aqui. Outra informação do versículo 1, é que todo o povo juntou-se. Não foi chamado pela liderança, não foi imposto. Todo o povo juntou-se, foi algo espontâneo. Eles quiseram se juntar ali. E eles se juntaram de que forma? Como se fosse um só homem. Ou seja, eles estavam reunidos, mas também estavam unidos, como se fosse um só. Muitas vezes o culto não há muita unidade. A gente pode estar reunido, mas muitas vezes não estamos unidos num só propósito, numa só intenção, numa só fé. Às vezes a pessoa está desapercebida, está mexendo ali, tá? E a gente não está realmente focado. Mas olha, que comunidade. Você online aí, escreve aí, que comunidade. Como se fosse um só homem, todos num só propósito. E o que eles fizeram? Diz o versículo 1, que eles pediram a Esdras. Eles tomaram a iniciativa. Por favor, vamos reunir. Por favor, pregue a palavra para nós. E o que ele pede? Que ele pediu que trouxesse o livro da lei. O propósito dessa comunidade, irmão Cícero, era trazer a palavra de Deus. Trouxesse o livro da lei. Que comunidade! Todo o povo, o interesse de todos, juntou-se, foi algo espontâneo, como se fosse um só homem, unidos, pediram a Esdras, tomaram a iniciativa, eles foram pedir para que trouxesse o livro da lei. O propósito dessa comunidade aqui era ouvir a palavra de Deus. E o versículo 2, tem aí também, diz que essa comunidade aqui estava constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Homens, mulheres, todos que podiam entender. Muitas vezes a gente parece que o culto bom, assim, o culto do jovem tem que ser o culto só para jovem, o culto da terceira idade só para a terceira idade, o culto da adulta, aí o culto da família. A gente faz separação, mas a gente está vendo aqui nessa comunidade constituída de homens, mulheres e de todos que podiam entender. O que marca a comunidade é o seu entendimento pela palavra de Deus. Vamos falar junto, que comunidade? Que comunidade, que assim seja as nossas vidas, amém, gente?